Olá, boa tarde. A minha saudação de paz a todos os nossos amigos aí do Centro Espírita Paz do Senhor e todos os demais que, a partir deste momento, passam a sintonizar conosco pelos diversos canais de transmissão do Centro Espírita Paz do Senhor. Eu sou trabalhador espírita do Centro Espírita Boa Nova de Jaraguá do Sul. Me sinto muito feliz em estarmos aqui mais uma vez, nesta tarde desta quarta-feira. Convidado que fui, através da Patrícia, aí de sua casa, o Centro Espírita Paz do Senhor, para que hoje estivéssemos, mais uma vez, conversando, refletindo um pouquinho a respeito do Evangelho do Cristo. A minha saudação de paz a todos os irmãos aí. E como toda atividade espírita, nós iniciaríamos então com uma pequenina oração, pedindo o amparo à nossa reflexão, não é? Então eu convido os nossos irmãos para que adentremos ao mais profundo de nosso ser, fazendo um recolhimento interior, buscando a calma, o silêncio, a fim de que possamos lá encontrar o nosso Pai. Para agradecê-lo por tudo que nos tem dado, em toda a nossa trajetória existencial, em todas as vidas passadas, na atual vida presente. Obrigado, Senhor, Deus nosso Pai, por tudo, por todas as bênçãos, toda a sustentação, toda a proteção a nós estendida. E, sobretudo, por esses momentos em que nos colocamos a serviço do Cristo como pequeninos servidores, no aprendizado de suas lições imortais de amor e de esperança. E que a paz do Mestre querido permaneça no coração de todos nós. Assim seja. Muito bom, meus amigos. Nós hoje, eu vou compartilhar aqui uma telinha, a fim de que todos nós tenhamos facilidade para acompanhar. Nós temos o propósito, na tarde de hoje, desta quarta-feira, de refletirmos um pouquinho a respeito do comentário que o Espírito Emmanuel, através das mãos mediúnicas de Chico Xavier, pela obra Fonte Viva, no capítulo 9, com o título Estejamos Contentes, Emmanuel vai discorrer em torno de uma passagem evangélica que se encontra numa parte da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, em 6:8. Paulo vai dizer assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Veja, meus irmãos, parece, a princípio, numa primeira análise, bastante rigorosa, não é? Essa orientação do apóstolo ao seu discípulo, não é? Até mesmo difícil de ser praticada, não é? Mas nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão que não se trata aqui de um mandamento da pobreza ou de termos que viver pelos extremos da penúria, da mendicância. Não, nada disso, né? Não foi essa a intenção do apóstolo, né? Antes de tudo, é necessário que nós contextualizemos esta passagem na época em que ela se deu, nos tempos lá do apóstolo Paulo, não é? Veja, Paulo encontrava-se em Roma e Timóteo na Macedônia nesse momento, né? Timóteo
era um discípulo muito querido por Paulo, tanto que Paulo o intitulava como o meu verdadeiro filho na fé, conforme narram as Escrituras, né? Timóteo era um jovem grego que se converteu ao cristianismo e se tornou um fiel seguidor de Paulo, do apóstolo Paulo, né? E Timóteo, então, estava lá na Macedônia, nesse momento, ajudando, auxiliando o apóstolo na pregação da boa nova do cristianismo renascente naquele momento, né? Essa primeira epístola de Paulo a Timóteo, na verdade, vai ser uma admoestação à caridade, a caridade que procede de coração puro, do coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia, conforme ele próprio, o apóstolo, vai narrar no início da epístola, né? Era uma carta, portanto, de estímulo, de orientação ao seu discípulo amado, né, para que o seu discípulo, então, continuasse com energia, com coragem, com força, com otimismo, e com empenho a sua tarefa de propagador da mensagem cristã, né? Vejamos, portanto, o que nos diz Emmanuel. Vamos passar aqui o slidezinho. Emmanuel vai dizer assim, comentando esta passagem do apóstolo: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos, e aí nós vamos lembrando que Paulo sobrevivia como tecelão na época, não é? Não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula ou da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. E ele prossegue: é sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento.
Está aí, olha que linda lição de Emmanuel, não é? Então, nós vemos que o benfeitor, ele é claro em sua orientação. Ele nos pede apenas o quê? O contentamento diante da vida, pelo que somos, pelo que temos, pela realidade de vida, afinal, na qual nos encontramos, cada um com a sua trajetória própria, individual, no curso da estrada da vida, né? Paulo apóstolo nos pede o quê? Nos pede, então, a gratidão por termos o necessário de cada dia, né? Que vai, é claro, nos fortalecer a seguir adiante, a termos o necessário de cada dia. Agradecimento e contentamento quando nós temos o que comer, ainda que não seja um banquete, quando temos o que vestir, ainda que não seja a roupa mais bonita, não é? Mas Emmanuel vai nos aconselhar também, nesta sua orientação, de que nos cabe o auxílio a todos os que caminham conosco, segundo as nossas possibilidades, né? Não condicionando jamais a prática do bem ao cofre recheado, porque a caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração, conforme as palavras dele. Né? E aí nós vamos nos perguntar, o irmão deve estar se perguntando também, mas afinal, qual seria o limite das nossas necessidades aqui na Terra? Essa resposta que nos deu foi os Espíritos, pela pergunta feita por Allan Kardec na questão 716 do Livro dos Espíritos. E eles vão responder que a natureza traçou os limites das nossas necessidades aqui na nossa vida, aqui na Terra, mas nós somos insaciáveis e os vícios, a nossa ambição, a nossa vaidade, o nosso orgulho, não é? O nosso apego às questões, às posses e às demais questões materiais, fizeram então com que alterássemos este limite das necessidades essenciais aqui na Terra. Né? E aí a gente fica se perguntando, não é? Mas afinal, é possível a gente identificar esse limite entre o necessário e o supérfluo? Né? E essa resposta fica clara, então, na continuidade das indagações do codificador Allan Kardec, quando na questão 717, os espíritos vão nos dizer que o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. Isso por quê? Porque a civilização, é claro, ela criou necessidades que a vida do selvagem, por exemplo, não tem, né? Tudo é relativo e cabe à razão, então, distinguir cada coisa, né? É preciso que a vida se encaminhe sempre, continuamente na rota do progresso. A civilização é para isso, né? Para que se promova o progresso e o desenvolvimento da inteligência e das possibilidades de trabalho de toda a sociedade humana. Então, a civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Mas onde é que está a questão, o problema aí? Está no fato de nós nos apegarmos àquilo em que não sejam especificamente as nossas necessidades mais essenciais. Então, esse apego àquilo que representa essa parte adicional, que nós poderíamos chamar aqui
o supérfluo, né? Considerando apenas o essencial para a nossa sobrevivência, né? Esse acréscimo que nos é dado para que possamos nos auxiliar mutuamente dentro da vida em sociedade, ele se torna um problema quando nós queremos viver às custas das privações alheias. Aí sim, nós estaremos, então, explorando os benefícios da civilização. Então, veja que tudo é muito claro, não é? É uma questão de nós estarmos como fiéis depositários, tá? Porque, na verdade, não é, meus irmãos, tudo é empréstimo de Deus, tudo nessa vida, né? Nós nada temos, nada possuímos ou nada somos sem a concessão divina, tudo é empréstimo de Deus. E nós estamos aqui, cada qual com as suas capacidades, com o seu talento, né? Experienciando um momento muito importante aqui na Terra, mas é preciso que nós tenhamos esta consciência de que tudo é empréstimo de Deus e nós somos apenas fiéis depositários. Tendo esta concepção, nós vamos entender que quando dispomos de algo a mais do que as nossas necessidades mais intrínsecas, nós temos a obrigação de servir, de colocar em benefício da coletividade. Né? Veja que na questão 886, Kardec vai perguntar aos espíritos qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E eles são muito claros: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que numa primeira análise, não há nada de material aí na caridade conforme entendia e vivia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que todos nós temos condições de prestar um auxílio aos nossos irmãos, de alguma forma, né? Nós não precisamos ter a bolsa cheia para fazer caridade, para sermos instrumentos de auxílio aos nossos irmãos. Não precisamos. Cada qual de nós tem muitas possibilidades de ser útil e servir no bem, a cada qual segundo as suas possibilidades, não é? Nós vamos lembrando aqui do óbolo da viúva, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos vão nos dizer: não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, porque não há ninguém que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer, enfim, uma tentativa útil. Né? Nós vemos, não é, meus irmãos, as diversas possibilidades que nós temos de ser úteis no bem. Né? Uma simples informação que nós passemos a alguém que nos aborda na rua, né? Uma simples informação é um gesto de solidariedade, de ser útil no bem, né? E nos faz tão bem, né? Nos deixa leves naquele momento, porque a gente se sentiu útil, prestou um apoio, um serviço, foi útil ao seu irmão naquele momento, né? Veja que coisinhas simples, não é?
vamos lembrando lá na nossa atuação na casa espírita, né? Nós estejamos lá, por exemplo, na recepção da nossa casa espírita, aquele primeiro contato que temos com aquele que chega a primeira vez na casa, olha que coisa fantástica aquele momento, não é? O irmão chega ali, depois de ter passado, sabe-se lá por quantas tentativas, a fim de se encontrar e encontrar-se com o Pai, com Deus, e tem então a casa espírita como sua última oportunidade de investida, né, na tentativa de ir ao encontro de si mesmo e da sua própria espiritualidade. Veja que momento importante para ele naquele momento, naquela situação, né? E nós estamos ali, nós então o recebemos de uma forma afável, amável, simpática, né? Fazendo com que este irmão se sinta, desde aquele primeiro momento, já iniciando o seu convívio com aquela família, com aquela casa, né? Então, são tantas as possibilidades, um consolo que nós possamos prestar, né? Uma palavra de orientação, de encorajamento, no atendimento fraterno, né? Quando estamos na cabine de passe, sendo pequenino instrumento da espiritualidade na aplicação do passe, olha que coisa, que momento importante que nós temos de ser úteis, né? Uma palavra de encorajamento, de estímulo, de uma orientação fraterna lá no momento do serviço de assistência social, assistência e promoção social de nossa casa, né, junto a essas famílias às quais a nossa casa presta assistência. São tantos momentos em que nós podemos ser úteis aos nossos irmãos, né? Não precisamos de bolsa cheia realmente para prestarmos um auxílio e sermos fraternos e caridosos, né? E aí nós vamos nos perguntar, o irmão pode estar se perguntando, mas escuta, e com relação àqueles momentos em que nós estamos atribulados, estamos em dificuldades, estamos aflitos, desesperados, ou com dores, ou com doenças graves, como mantermos o contentamento diante da vida em tais circunstâncias, não é? E aí a resposta linda que Paulo apóstolo nos dá em sua segunda carta aos Coríntios, em 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que mensagem linda, mensagem de consolo, de ânimo realmente, não é, meus irmãos? É claro, não é, que nem todos os dias são claros e ricos de alegria, né? Há momentos em que o sofrimento realmente bate à nossa porta, né? Contudo, é preciso entendermos de que o sofrimento não dura para sempre, né? E que se existe o sofrimento, não é Deus que nos impõe essas dificuldades, dores e sofrimentos, de forma nenhuma. O sofrimento é sempre uma criação nossa, se não do presente, das vidas passadas, por aquilo em que as nossas escolhas foram equivocadas, mal direcionadas, gerando, então, essas consequências pela dor, que passa a ser para nós, quando a entendemos, né? Ela passa a ser uma bênção,
ela passa a ser uma bênção porque nós sabemos que ela é um instrumento de reparação, um instrumento de, de reeducação, né? A bendita dor que nos desperta para o entendimento de que aquilo que fizemos não foi a escolha certa e nós passaremos então a fazer diferente e melhor. Mas a dor é necessária, mas ela é temporária, ela não é permanente, porque Deus não nos criou para a dor. Deus nos criou para um estado de paz, de compreensão, de serenidade, não é? E então veja, daí vale a pena então a gente se esforçar, não é? Para superar os nossos momentos difíceis com heroísmo, né? Alimentando então a sensação otimista daquele que sabe lutar por dias melhores sem desanimar. Eu vou resgatar aqui uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, através de Divaldo Franco. Joana de Ângeles vai tratar desta questão de nós, a ótica para vermos os nossos momentos difíceis. Ela vai, olha que legal isso, ela vai dizer assim, são considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana, por exemplo, a perda de pessoas queridas, um acidente com sequela dolorosa, né? As ruínas econômicas, as falências afetivas, problemas de relação, né? Os terremotos e outros cataclismos, né? Tudo isso, certamente, constituem problemas graves, não porém, desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, delas ou deles se retiram valiosos bens que felicitam. Olha só, não é? Então, é uma questão de como nós vemos, como nós nos conduzimos diante das dificuldades e dores, né? Quando nós temos uma visão, uma convicção da vida futura, quando nós temos a conscientização, a confiança plena de que a nossa vida não é só esses breves momentos aqui na Terra, mas ela prossegue na imortalidade, né? Então, isso faz com que nós possamos ter possibilidade de ver as nossas dificuldades e dores como uma coisa realmente passageira, necessária e reparadora, vislumbrando sempre dias melhores, não é? Meus queridos irmãos, nós não devemos jamais perder o contato com a nossa origem, que é divina, não é? Deus nos criou simples, ignorantes, ou seja, em desconhecimento de tudo na vida, para que nós, na medida em que fôssemos caminhando pela estrada da vida, pudéssemos ir adquirindo conhecimento, as experiências necessárias e pudéssemos ser construtores do nosso próprio destino. Conforme nos apregoa o Mestre desde há muito, no seu Evangelho de Amor, a cada um segundo as suas obras. Então, nessa trajetória, não é, em que nós percorremos toda uma trilha
de situações confortáveis, mas também de situações mais difíceis, por aquilo em que o nosso existencial requer de renovações próprias, isso faz com que nós tenhamos, então, essa conexão com a nossa origem que é divina, né? Sempre lutando com coragem, com disposição para superar os obstáculos, tirar as pedras do caminho, sem com isso perder o encanto e o contentamento diante da vida. Tá? Então, a vida nos pede sempre trabalho, nos pede contentamento, alegria, alegria de sermos filhos de Deus, alegria de termos sido encaminhados pelo Pai para estarmos aqui na Terra nesses momentos tão importantes, não é? Então, nós não devemos permitir, não é, meus irmãos, que as ilusões, o pessimismo, o desânimo, as revoltas infundadas tomem conta do nosso ser, né? E acabem deixando o nosso caminhar denso, né? O nosso caminhar angustiado. Não, né? Não vamos permitir que essas questões acabem fazendo com que a nossa visão deixe de enxergar aquilo que é belo, aquilo que é nobre, porque a vida é bela, a vida é nobre, não é? A vida é uma bênção. Não é? Nós devemos considerar que o nosso caminhar não deve ser solitário, mas deve ser solidário. Aquele que é solidário, ele não tem tempo para ficar triste. A tristeza aqui nos referindo quando ela passa a ser doentia, né? Levando a um estado patológico que descamba para um estado depressivo e por aí vai. Não. Tá? Então, é preciso ser solidário, é preciso ser partícipe da vida. Tá? Sendo partícipe da vida, nós mantemos, então, o encorajamento e a alegria de viver. E é claro que, com isso, naturalmente, nós estaremos exteriorizando esse estado íntimo vibracional de alegria, de contentamento diante da vida, ainda que transpondo dificuldades, superando dores, né? Ainda que assim, mas mantendo a alegria de viver o contentamento, e nós passamos isso naturalmente para aqueles que convivem conosco no dia a dia, em todos os momentos. Sejam eles nossos irmãos que caminham conosco aqui na Terra, os encarnados, sejam eles os desencarnados, através da atração espiritual pela sintonia mental, pela lei das afinidades, né? Porque estamos sempre acompanhados por nossos irmãos desencarnados também, né? Então, isso faz com que nós passemos a eles também um estado de alegria, de otimismo, de encorajamento, não é? Então, o nosso convite, não é, meus irmãos, é para que sigamos em frente com paz e contentamento, auxiliando aos outros o mais que pudermos, né, a fim de que sejamos realmente solidários, né, na certeza, não é, de que todos nós estamos compartilhando desses momentos aqui na Terra que são exclusivos. É um momento exclusivo para nós aqui na Terra, né? Um momento importantíssimo em nossa caminhada, né? Fazer desse momento um momento renovador, um momento que traga méritos para a nossa caminhada. Então, nesta visão toda, não é, meus irmãos, vamos buscar sentir o prazer de estar vivos, buscar sentir o gosto pela vida, não é? Estejamos contentes pelo fato de estarmos vivos,
pelo fato de estarmos aqui na Terra, vivendo esse momento tão imprescindível na nossa caminhada existencial. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Valorizemos, portanto, meus queridos irmãos, cada minuto da nossa existência e fiquemos em paz e contentamento. Demos graças a Deus. Vamos fazendo então uma prece final, agradecendo ao nosso Pai pela reflexão em que a doutrina espírita consoladora nos ofereceu na noite de hoje. Faz-nos, Senhor, Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco hoje e sempre, nos motivando, nos encorajando, nos guiando sempre pelo melhor caminho, que é o seu grande objetivo desde que formou este nosso planeta. O Senhor que está sempre no leme desta embarcação terrestre, o nosso melhor amigo, aquele que mais nos amou. Esteja conosco, Jesus, nos mantendo em alegria, em contentamento e em prosseguimento diante da vida, com a sua paz dentro de nós. Assim seja. Um grande abraço, meus irmãos.